Cadê as mulheres cheias de Deus aqui nessa noite? Tô nem conhecendo o lugar que eu tô. Meu Deus, será que eu tô na igreja certa? Senhor quer falar com você. Aleluias. Pega aqui para mim, por favor. Mulher, quero dizer algo para você. Ser mulher já não é tão fácil. Eita, alguém falou aí, hein? Ser mulher não é fácil. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Bem alta assim, as mulheres que são mãe, que gerou aí. Eita, isso. Quem é somente filha? Levanta a mão. Você não tem filho, você é filha. Filha de uma mãe, certo? As filhas, cadê as filhas? Isso. Claro, você que gerou também, você é mãe e filha, né? Certo. Cadê? Agora, cadê as mulheres que são casadas? Moram juntos, levanta aí. Isso, tem um parceiro junto. Isso. Ser mulher é um desafio. Amém? É um desafio grande, gente. Eu não sei você, mas a mulher, ela consegue ter uma dinâmica de olhar a criança, olhar o leite no fogo, responder o celular, não é verdade? A mulher consegue fazer isso. Ontem, eu estava, meu esposo está passando. Para quem não me conhece, quem é aqui? Quem veio pela primeira vez aqui na igreja? Levanta a mão, quem é a primeira vez? Nunca veio aqui. Isso, as meninas. Sejam bem-vindas, tá? Eu sou a pastora Fábia, esposa do meu esposo que está ali, ó, o William Santana, aquele de amarelo ali. Sou meu esposo, tenho 3 filhos e sou filha da dona Nilta. Cadê a dona Nilta? Tá ali, a minha mãezinha. A minha irmã tá aqui, a Fabiana? A minha irmã gêmeas, eu tenho um clone ali, ó. Né? Tenho uma sobrinha apenas, a Ana Clara, e os meus filhos estão por aí, certo? E meu marido está passando por um processo de uma dieta, não só para perder peso, claro, ele precisa muito, mas o corpo dele, ele passou por alguns exames, está todo inflamado. Então, caiu para quem fazer tudo? Eu. O médico tirou tudo, tirou o café dele, café. Quem aqui gosta de café? Quem aqui tem um marido em casa que gosta de café? Levanta a mão. Vou falar uma coisa para vocês, mulheres. O médico falou que o café dá um negocinho na próstata do homem. E a próstata mexe com outro negócio lá. Então, mulher, diminui o café do homem. Eu tirei total. Quando o médico falou assim, não pode tomar café. Falei, meu Deus do céu. Não pode mexer com a outra parte, gente. Misericórdia, né? Não. Vamos ser sinceros aqui, né? E tô nesse processo cuidando. Então, no primeiro dia, a gente tem que readaptar tudo. Ele tem horas de comer, são 9 remédios que ele tem que tomar certinho. E no primeiro dia que fui fazer caldos, fui fazer as sopas, fui fazer as saladas para esse homem. O primeiro dia, quando deu 10 horas da noite, eu falei para ele assim, tô cansada. Aí ele falou assim, é o primeiro dia. Você já está cansada? Eu falei, meu Deus. E o médico falou que é 60 dias essa rotina. Meu Deus do céu. E ontem estou nessa rotina, né? Então eu tenho que fazer uma comida diferente para ele. E eu estou junto nessa comida, né? Porque ele fala assim, todo mundo está de dieta em casa. Então se ele não pode comer, ninguém pode. Aí eu tenho que fazer outra comida para a Mariana, para o Israel. E nessa dinâmica. E ontem, tanta coisa para adiantar. A Mari, mãe, eu queria ir no shopping comprar uma roupa. Vamos lá no shopping, então. Aí o marido comprou um negócio no Mercado Livre. Chegou em casa, ele achou que o negócio era de um jeito, veio de outro. Ele falou assim, vamos trocar esse aparelho, Fábio. Vamos devolver. E como é no meu nome, tinha que eu ir. Eu estou contando aqui o meu processo.
Aí o GPS, porque lá em Itacoaxetuba a gente não conhece ainda os correios, né? Aqui eu vou de a pé, lá não, lá tudo é de carro. E o GPS parou aqui. Só que o correio era lá onde está a porta. Aí eu falei assim, ó, faz assim, fica com o carro aqui e eu vou. Gente, tô andando assim, ó. Não sei o que tinha no meio do caminho. Gente, eu deitei no chão. A dona Corrinha, vala, meu Deus, vala mesmo. Porque eu fui assim, ó. Gente, eu deitei, literalmente, eu deitei no chão. Aí o pior não era deitar. O pior é o quê? Levantar. E sabe o que era o levantar? Do meu lado tinha um farol cheio de motoboys esperando abrir o farol. E eu lá estirada no chão. O que eu fiz? Bem plena, né? Bem plena. Levantei e fiquei de joelhos. Aí fiquei de joelho e fiz assim, ó. Peguei as coisas do chão, levantei, olhei assim, nem olhei para o lado. E caminhei. Era poucos passos, já entrei no correio, né? Ainda bem que o povo do correio não viu. Fiquei sentada lá, chegou minha vez. E lá na cadeira, sentada, eu falava assim, eu não vou chorar aqui. Gente, eu tô com o joelho todo arregaçado aqui. E todo inchado, tô desmontada. E eu falei assim, eu comigo, no carro eu vou chorar. No carro eu vou chorar. Fui atendida, chego no carro, já fui chegando no carro falando, gente, eu caí no chão assim. Aí a Mariana, o meu marido, que eu pensei que ele ia fazer um papel daqueles dorameiros, você se machucou? O que foi? O que aconteceu? Eu pensei, né, mas como ele não assiste comigo, tem dorameiro aqui? Como ele não assiste comigo, ele não sabia dessa parte. Aí ele entrou, eu entrei, sentei, eu fui mostrando tudo. Mamãe começou a cantar umas musiquinhas lá pra mim. Caiu, levanta. Caiu e fez umas... Porque ele ama fazer música. Tá ali o Bruno, que tem uma coletânea lá. O pastor vai fazer um CD dele, de tanta música que ele tem do Bruno. Né? E eu fiquei pensando, imaginando. Eu chorei? Não. Tem hora, mulher, que a gente não tem tempo nem para chorar. E o Senhor começou a falar comigo ali. Quantas mulheres caiu na vida, se decepcionou, uma situação, uma palavra, talvez um homem, talvez um filho, alguém te virou as costas, ou você passou um processo de ser humilhada e você se deitou no chão. Quero falar para você algo aqui. O Senhor te trouxe essa noite aqui, mulher, para levantar você. Aleluia! Você não vai sair da mesma forma. Meu Deus! Você vai levantar. E plena, sabe por quê? Porque tem tantas outras mulheres e tantas pessoas, tantos povinhos na nossa vida, que quer nos ver o quê? Caída. No chão, prostrada, chorando o problema, contando o problema, falando o problema. Mas o Senhor te trouxe hoje para dizer assim, não, você é escolhida minha, a menina dos meus olhos, te levanto hoje, aleluia, aplauda Ele. Oh! Mulher virtuosa. E o que é ser uma mulher com virtudes? Quero dizer para você, uma mulher com virtudes, ela não está fora dos problemas. Pelo contrário, ela está dentro do problema. Uma mulher de virtude,
Ela está dentro muitas vezes de uma guerra, querendo desistir. Meu Deus, eu estou cansada. Quantas mulheres chegam aqui dizendo: Senhor, eu estou cansada. Eu estou cansada, eu estou exausta. Talvez, pastora, você nem sabe o meu processo, você nem sabe o que aconteceu comigo. Tem mulheres que chegou aqui assim, ó, sabe, já para colocar um ponto final. Mas eu quero dizer algo para você: o pai, o noivo, o amado seu, te trouxe aqui porque ele quer mudar essa estação da sua vida. Ele quer mudar essa estação, porque ele não te fez para estar caída. Quem vai levantar essa noite aqui, diga: eu! Meu Deus, aleluia! E a mulher virtuosa, ela não é perfeita. Não. Ela é preciosa. Ela não tem uma vida sem lutas. Não. Pelo contrário. Na luta, ela tem sabedoria. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Antes eu quero ler o livro de Provérbios, quero ler um versículo só. Provérbios capítulo 31, versículo 10. Ele diz assim: uma mulher virtuosa, quem acharás? Interessante que é uma pergunta. A mulher virtuosa, quem acharás? O seu valor muito excede a um de rubi. Você tem valor. Talvez alguém que você imaginaria que ia te dar valor, não te deu. Não tem dado. Não vê valor em você. Talvez um momento viu, mas outro desvalorizou. Sabe quando a gente paga caro em algo que vai passando o tempo e não tem mais valor? Talvez você, mulher, se sente assim. No começo, estava na etiqueta, com valor. Mas na caminhada da vida, você mesmo foi deixando perder o valor. Porque eu quero dizer algo para você: todo mundo pode pensar o que quiser de você. As pessoas podem colocar vários títulos em você, mas alguém que te fez, te amou e por ti deu a vida, esse nunca vai tirar o valor da sua vida. Nunca. Homem tira, filhos muitas vezes vai tirar, patrão vai tirar, amiga vai tirar. Mas eu quero dizer para você: o nosso Pai não tira. Pelo contrário, Ele levanta você nessa noite. Você é valorosa. Olhe para alguém do seu lado e fala assim: mulher, você é valorosa. Você tem um valor que excede de um rubi. Dá uma olhadinha para ela e dá um sorriso para essa mulher. Aleluias. E o Senhor, interessante, Paula, que depois da queda que eu tive ontem, estirada no chão, e fomos pro shopping. Chegou em casa, que eu levantei a calça, que eu tirei, na verdade, o joelho todo, o sangue já tinha grudado na calça. E o Senhor falou para mim assim: filha, eu te deixo uma marca. Você acredita que o Senhor falou comigo? Eu te deixo uma marca, para que você seja profeta na vida de mulheres. Toda vez que você lembrar, você vai olhar para ela e vai falar assim: levanta. Não tem tempo para chorar, não tem tempo para reclamar. Levanta, levanta. Tá difícil, mas estou de pé. Tá passando por prova, mas estou de pé. Ninguém está me vendo, mas eu continuo de pé. Uou, uou, uou. Seja forte e corajosa. Forte e corajosa. Sabe o que é o problema? É que existem tantas mulheres que dá a vida, é uma leoa para o filho,
mas para tantas situações são medrosas, são covardes. Para no meio do caminho, espera por alguém. Já viu aquela história lá? Fulana, coloca meu nome nas suas orações. Vai orar, minha amada. Vai colocar seu joelho no chão. Existe um quarto de guerra que o Pai te vê. E eu quero dizer, e Ele te vê, Ele está aqui nessa noite. Aleluia. E quando eu me levantei, que fui resolver todas as pendências, que cheguei em casa, eu sentei. E o Espírito Santo falou para mim assim: tudo que você tinha planejado antes não é aquilo que eu quero falar naquela noite. E o Senhor me deu uma mulher. Talvez essa mulher que eu vou falar hoje aqui, ela não esteja no ranking das melhores. Mas essa mulher teve uma atitude excelente. E nós vamos aprender aqui. Vocês viram que nós tivemos um teatro? Uma mulher que chegou para desabafar. Talvez você seja essa. Com tantas coisas. Quero dizer para você, o maior psicólogo está aqui nessa noite. Ele já escutou e ele já sabe o que você passa. Então agora você será orientada pelo doutor Jesus Cristo que está nessa noite. Aleluias. Oh! E o primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. A partir do versículo 2. Ele diz assim, eu quero ler rapidinho essa história para você. Amém? Eu quero ser breve aqui. Diz assim, ó. 1 Samuel 25, 2. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome se chamava Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente. Está no 3? Mulher inteligente e bonita. O que está escrito aqui? Formosa. Isso. Uma mulher de bom entendimento. Coloca nessa versão aqui. Acho que é NVI. Uma mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era um homem rude e mau. Meu Deus, coitada dessa mulher. 4. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhe: leve minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimente-o em meu nome. Diga-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Então, Davi estava num deserto e ele pega 10 homens dele e fala assim: olha, vai lá em Nabal e peça ajuda, porque já estava na estação de tosquear os bichos. Então estava na estação, era tempo de festa. Então era o tempo de as pessoas fazer doações, de ter generosidade. Então Davi, há um tempo atrás, aqui ele ainda não era rei, mas a história diz que há um tempo atrás, o que ele fez? Ele foi gentil com o povo desse homem, esposo dessa mulher, né? Ele guardou esse povo, ele guardou o gado, ele ajudou os soldados, ele cuidou das coisas desse moço chamado Nabal, esposo de Abigail. Só que
A história diz, eu quero contextualizar ela aqui para você, que um belo dia Davi estava no deserto com 400 homens. E ele fala assim, vai lá, pede por gentileza, se ele pode doar um pouco do alimento dele para nós, que eu sei que já está na época de tosquiação. A história diz que chega bem bonitinho os 10 moços lá para Nabal, esposo de Abigail. Fala direitinho as palavras. Mas aquele homem olha para os rapazes e fala assim, Davi? Quem é Davi? A ingratidão. Quantas pessoas você já deu a mão, já estendeu a mão, já ajudou, pode dentro de casa, deu prato para comer, deu cama para dormir? Foi ingrato. Já aconteceu com você? Já? Pois é. A história diz que Davi, os moços voltam a Davi e falam assim, olha, primeiro que ele nem te conhece. Diz que não te conhece, que não vai ajudar ninguém, que não vai dar comida para ninguém. Mas aí vem uma boa parte. Na casa daquele rude, na casa daquele homem ignorante, na casa daquele homem que não tinha um coração generoso, existiu uma mulher mudada, transformada. Existiu uma mulher que falou assim, opa, ele não pode ter o Senhor, mas o meu coração tem o Senhor. Eu temo a um Deus poderoso. Ele pode ser mau, rude, mas eu sei quem o meu Deus é na minha vida. A história diz que um dos servos do marido dela corre lá dentro de casa e fala assim, Abigail, você não sabe o que aconteceu. Davi manda 10 homens aqui para pedir alimento para o seu marido. Seu marido falou que não conhecia ele, que não ia ajudar ninguém. Davi vai vir com tudo e vai matar seu marido, vai matar todos os seus servos, e eu tenho certeza que você não escapa. Sabe o que eu acho interessante? Que aquela mulher estava escutando alguém que era menor, era simplesmente um servo do marido dela. Ela para escutar a voz dele. Sabe o que eu acho interessante nessa história? Que a Bíblia diz que ela se apressa, aqui, vamos achar aqui, e um dos servos, 14, disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, lá atrás nos ajudou, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição pairá sobre a casa e a sua família. Ele é um homem, Davi, mau, que ninguém consegue conversar com ele. Agora aqui, imediatamente aquela mulher, Abigail, pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheios de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas e grãos torrados, e falou assim para os servos, vão na frente, corre, porque eu vou atrás. Uma mulher com sabedoria.
será que você teria essa mesma? Ou você ia lá tirar satisfação com o marido? O que você ia fazer? Qual seria a sua reação no meio desse cenário de guerra? Quero falar para você. Talvez o seu cenário de guerra na sua casa é outro, tem outro nome. Como você tem se comportado em meio ao cenário? Eu quero falar para você, Deus nos conhece. Não é no tempo de alegria e bonança. Deus nos conhece, mulheres virtuosas, na hora da guerra. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar aqui na Atraídos pela Cruz. Que em meio à guerra, uma mulher de Deus, ela coloca paz. Em meio a uma casa pegando fogo, essa mulher, ela faz o quê? Joga água. Mas tem mulher, na real aqui, vamos ser bem sincera, meu Deus, que coloca lenha. Quer ver o circo pegar fogo, sem sabedoria, sem boca de Deus, sabe? Com tudo. Derruba tudo dentro de casa. Tem a mulher lá da panela de pressão, né? Voa tudo dentro de casa. Eu quero dizer para você, o Senhor te trouxe aqui para mudar você aqui dentro. Quero falar, uma mulher mudada, transformada, ela muda gerações. Uma mulher mudada e transformada, ela muda cenário. A Bíblia diz assim, que uma mulher com sabedoria, ela levanta, ela constrói uma casa. Mas aquela tola, ela destrói com as suas próprias mãos. O Senhor nos trouxe aqui porque Ele quer alinhar eu com Ele. Ser uma boa mulher, ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, ser uma boa empresária. Tem mulheres empresárias aqui em nome de Jesus. Quem não é e quer ser, levanta a mão. Quero profetizar na sua vida. Deus vai te dar o melhor, a melhor estratégia para você. Coloca a mão assim para receber. Deus vai te dar um sinal de algo que vai prosperar na sua mão. Há um desejo, talvez o seu coração, você já até sentiu o que é. O Senhor manda dizer para você assim: te vi, conheço e som do seu coração. Pode colocar em prática, que sou eu, teu Deus, que vou bradar naquele lugar. Oh, você crê nisso? Dá um glória a Deus misturado com aleluia. Oh! Quem era Abigail? Uma mulher que sabia discernir o momento que estava vivendo. Uma mulher que fez assim: opa, eu preciso acalmar. A história diz que os servos dela foi na frente com as comidas, com as bebidas, com as torradas, com tudo. E ela foi atrás. Quando ela chega na frente de Davi, o que ela faz? Ela se derrama, ela se prostra. Meu Deus! Gente, que mulher, usa uma expressão aqui do norte, arretadinha, né? Que mulher, eu vou encarar, tá vindo com sentença de morte, mas vou levar vida. Satanás até decretou morte na minha casa, mas vou levantar com vida. Existe até um decreto sobre a minha família, sobre os meus filhos. Opa! Vou me levantar. É tempo de você reagir, é tempo de você levantar, não é tempo de você chorar. Tem horas, amadas, que não dá tempo para chorar, que nem ontem, nem tempo eu tinha para chorar. Tinha que enfrentar, eu tinha que levantar. Talvez, bispa, eu estou no chão da vergonha. Levanta. Tem uma plateia para te assistir, mas você vai reagir. Abigail se coloca na frente de Davi e se prostra. E olha o que ela diz, o versículo 32.
do versículo 28. Ó, esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti. Olha as palavras dela para Davi. Que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se enche de ti, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor terá firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe. Ela estava falando para quem? Do próprio marido dela, dos seus inimigos. Ela estava dizendo assim: Davi, Deus vai fazer alguma coisa. Eu quero dizer algo para você que existe problema, querido, que Deus vai te dar estratégia para você resolver. Deus vai te dar palavras para você acalmar a situação. Talvez não seja nem palavras, talvez o seu silêncio vai mudar aquele lugar. Talvez a sua oração vai mudar a situação. Mas eu quero falar para vocês, sabe o que a história diz? Que Davi, quando olha aquela mulher, olha as palavras que Davi diz para ela. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje o enviou ao meu encontro. Ele está dizendo assim: olha, graças a Deus, que Deus falou com você, mulher. Falou com você, Abigail, porque a sentença era a morte na sua casa. Eu quero dizer algo para você aqui: o Senhor conhece você, o Senhor te vê, o Senhor te viu. Talvez tem mulheres aqui, sabe, compassados aqui, sabe, tão sofredores. Talvez você é aquela mulher, eu sou muito assim, sabe, muito alta astral. Às vezes meu marido está meio caído. Ai, pelo amor de Deus, não tenho nem tempo para chorar. Ai, não tenho nem tempo para ficar contando. Ai, vamos, levanta, meu filho. Esses dias o trabalho dele estava meio devagar, ele estava meio desanimado. Ai, pelo amor de Deus. Tem hora que você tem que dar uns gritos para levantar, não para derrubar. Mas tem mulheres que sabem mais derrubar do que levantar. Seja aquela mulher que levanta o marido, seja aquela mulher que levanta os filhos. Tenha uma boca profética. Saiba falar. Saiba levantar alguém. O Senhor te trouxe para mudar. Abigail, com a simplicidade e humildade daquela mulher, trouxe vida no lugar de morte. Quero dizer algo para você aqui. Tem mulheres aqui que aceitou o convite e lá no seu íntimo falou assim: fala comigo, Senhor, eu preciso só de uma resposta. A resposta do Senhor é: levanta. Não é tempo de ficar chorando pelos cantos, é tempo de você reagir. Sacode a poeira aí e dá a volta por cima. Para de ser mulher de mimimi, sabe? Para de ser mulher dengozinha. Não. Deus quer mulher leoa. Deus quer mulher que entra na guerra. Deus quer mulher que não tem medo de nada. Deus quer mulher que coloca a mão na cabeça e fala assim: levanta, seja curada em nome de Jesus. Ah, Satanás está se andando na minha casa, quer trazer discórdia, quer trazer confusão. Aqui na minha casa não vai embora. O Senhor procura uma geração de mulheres guerreiras, não de mulheres que só procuram Jesus no tempo difícil. Quando as coisas se apertam, você sabe correr para algum lugar, você sabe pedir ajuda. O Senhor te levanta aqui e te dá força. O Senhor te levanta nessa noite e te dá sabedoria. Se é para trazer morte, não fale. Se é para não mudar o cenário, não coloca a mão. Seja uma mulher cheia de Deus.
Confie no Senhor. A mulher, ela foi gerada para aguentar muitas dores. Porque quem já passou pelo processo de um parto, sabe que o negócio não é muito bom. Não é verdade? Mas o Senhor pega as nossas fragilidades. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: quando eu penso que estou fraco, aí que eu estou forte. Você é forte. Você é guerreira. Quero dizer para você: levanta. Deus só precisa de um sinal na sua vida: se levantar. Quando você se levanta, Deus começa a agir no processo. Deus começa a colocar a mão aonde precisa colocar a mão. O que Deus fez? O Senhor tocou no coração daquela mulher. Opa! Na minha casa Satanás não vai andar. Eu quero dizer para você, às vezes, querida, você mesmo é usada pelo inimigo. Às vezes você intitula: ai, fulaninha está endemoniada. Às vezes nós mesmos abrimos a porta da nossa casa e somos usadas por Satanás. Como? Ah, desgraça. Olha a palavra que você está lançando lá na sua casa. Ai, desgraça. Ai, maldito. Ai, seu perturbado. Vai ficar perturbado, vai ficar maldito, vai ficar. Porque é o que você está ali semeando. É as sementes que você semeia. Abigail falou assim: eu tenho sementes na minha mão de bondade, de gratidão. Eu tenho sementes nas minhas mãos. Qual tem sido as suas sementes? Eu gostaria que... Vem aqui, Paula, me ajuda. Vem aqui, meu amor. Vai me dando uma. Talvez a semente está caindo aqui, ó. É uma mulher preguiçosa. Não tem prazer de cuidar da sua família, da sua casa. Eu quero falar para você, eu já fui um bom tempo uma mulher preguiçosa. Que a minha sogra, que pena que ela não está aqui hoje para poder concordar do que eu vou falar. Ela falava assim: ah, Fábia, tem almoço lá não, é preguiçosa. Aquela ali só tem miojo na casa dela. De verdade, eu tenho 24 anos de casada, 26 de namoro com o único homem da minha vida. Eu falo para ele que ele me pegou na etiqueta no shopping, na vitrine do shopping, que nunca nenhum homem tocou em mim. Então eu estava na etiqueta, novinha. Falo: cuida, minha filha, que a roupa que você pagou é cara. É cara. Ó, preguiçosa. Não tem mais ânimo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Talvez é essa semente que você tem plantado na sua casa. Teimosa. Uma mulher que não tem diálogo. Uma mulher que parece que a palavra dela, está aqui, ó, sementes, ó. É a única e acabou. É a dona da razão. A dona da razão. Orgulhosa. Ó. Impaciente. Eita, que aqui tem, aqui não tem não. Sabe aquela que como eu posso dizer? Que é, como que chama, sei o quê? Fio curto. Pavio curto. Eita, meu Deus, pavio curto. Sabe que aquela mulher que a gente tem até medo de pisar em ovos para poder falar com ela. Tem que fazer uma oração, um jejum brabo para poder falar com ela. Vou falar, pavio curto. Eu vou dizer aqui, qual é o homem que tem prazer com uma mulher dessa?
Eu sei que a mulher já passa o dia com bucho nas panelas, com bucho na pia, lavando, cuida de filho, cuida de tudo. E chega de noite, tá que nem aquela mulher que estava dizendo aqui. Meu Deus, porque homem, não sei o seu. Mas homem cansa? Cansa. Mas homem cansa naquela hora? Vixe, tem uns aqui que cansa. Vixe, irmã, vai orar. Faz a oração. Esse aí eu não conheço. Não, gente. O homem pode ter dor de coluna, pode ter dor em todo lugar. Naquela hora, faz que nem o testemunho ali da crenta que falou ali. Já chega piscando. A mulher, coitada, já passou o dia estressada, injuriada. Não adianta piscar, né? Aí, ó. Casou agora aquela ali, ó. Não adianta piscar. Sabe? Impaciente. Qual é as palavras que você lança na vida dos seus filhos? Sua praga ruim? Sua infeliz, seu infeliz? Eu quero dizer uma coisa para você. Eu conheci uma história de uma moça que ela passou a infância dela com palavras de maldições. Um belo dia ela saiu da casa da mãe, casou, encontrou um marido muito bom, casou. Só que a palavra de maldição ela carregava com ela. E um belo dia a casa dela começou a aparecer um odor, cheiro mau. E ela levou mecânico não, óleo, do esgoto, predeiro, encanador. E nada saía aquele cheiro. Um belo dia ela encontrou uma mulher e falou assim, ó, traz uma mulher de oração na sua casa aqui que Deus vai mostrar para ela o que está acontecendo. Porque a mulher já tinha usado todo tipo de produto de limpeza. O cheiro não saía. Quero dizer para você. Chegou uma profeta na casa da mulher e começou a andar nos cômodos. Na sala. Aqui está aparecendo, vamos dizer que aqui é um quarto. No quarto. Na cozinha. E quando a mulher terminou de andar, ela falou assim, quebro hoje palavras de maldição lá da sua mãe que foi lançada a você. Desgraça, tá caindo por terra agora, recebe aí em nome de Jesus. Palavras que foi lançada lá atrás para você de maldição. Você não ia ser ninguém, você não ia ser nada na vida, você não ia prestar. Oh! Hoje está caindo por terra. A história diz que aquela mulher começou a lançar palavras de vida naquela casa. Quero dizer para você, aquele mau cheiro, mau odor foi-se embora. Então hoje, nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor está quebrando palavras, sementes que foi lançada sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você é mulher virtuosa, você é valorosa, você e a sua casa servirá ao Senhor. Uou! Oh! Oh! Outra semente, que às vezes, essa daqui você já é. Uma mulher amarga. Meu Deus, misericórdia. Amarga com os filhos. Amarga com quem você mora em casa. Talvez amarga no seu emprego, no seu trabalho. Talvez as suas dores foi tão grande que gerou em você a amargura e o seu jeito. Talvez você nem percebe. O seu falar é rude. O seu jeito. Você se tornou uma mulher cheia de sementes. Medrosa. Tem medo da guerra. Tem medo da batalha. Quero falar aqui para as mulheres casadas. Seja uma intercessora naquele lugar. Quero falar para as mães, seja intercessora dos seus filhos. Quero falar para as empresárias, para aquelas que simplesmente trabalham, seja intercessora do seu trabalho. Quero falar para você, existe muitos momentos, existe assim, ó. O inimigo, ele está assim, ó, achando um momento para tirar a autoridade de Deus da sua mão e da sua boca. Medo.
Medo. Medo de enfrentar. Medo. Aconteceu uma situação uma vez no início da nossa igreja, aqui na Traídos pela Cruz. Todo mundo ficou sabendo de uma fatalidade que aconteceu no nosso primeiro ano de ministério. Mataram um homem dentro da nossa igreja. E a comunidade toda aqui, meu marido saiu em todas as redes de televisão, em todos os jornais. Nós temos hoje até um jornal lá em casa ainda, com a imagem, com a entrevista dele. E isso aconteceu numa quarta-feira. Na quinta-feira foi o velório do rapaz, nós acompanhamos. Aí passou sexta e o burburinho: a igreja vai fechar, não vai, quero ver quem vai estar lá domingo, não vai ter ninguém. E passou o sábado, eu comecei a orar, porque eu sou uma mulher muito assim, sabe, eu oro. Sabe, uma mulher muito assim, espontânea para orar. Eu sou uma mulher sensível ao clima que está na minha casa. E passou o horário de 1h, 2h da tarde, nosso telefone foi grampeado. E teve um telefonema, na hora, lá meu esposo atendeu e o moço falou assim: olha, aconteceu o crime, né? Hoje é culto na sua igreja. Pode ir, que quem vai morrer hoje é você. E ele lá, e ele fazia uma cara para mim, assim, no telefone. Sim. E eu, meu Deus, o que aconteceu? Ele disse: vai morrer. Aí eu lembro que ele, no telefone, ele falou assim: tá bom, o meu culto começa às 18h, então já que você vai me matar, eu vou chegar mais cedo, 3 horas, porque já fez feio a primeira vez, então a segunda agora, você não precisa me matar na frente das ovelhas. Ele desligou o telefone. Aí meu marido, ele falou com uma autoridade naquele telefone, mas quando ele desligou, ele falou assim: Fábia, alguém vai lá na igreja me matar. Gente, eu falei assim: vai? Então vai morrer os 2, porque eu vou com você. Eu vou com você. Vamos deixar o Mike e a Mariana com a minha mãe, não vamos contar nada e vamos falar que vamos chegar mais cedo no culto hoje. Me arrumei, me preparei, coloquei a melhor roupa, porque eu falei assim: hoje eu acho que eu vou para a glória. Mas não vou deixar meu marido sozinho. Cadê a guerreira da casa? Cadê a guerreira da casa nessa noite? Cadê a guerreira? Deus está chamando mulher guerreira. Mulher que coloca a mão no peito e fala: eu vou. Falar para você, chegamos 3 horas à igreja. A igreja ainda era do outro lado, não era aqui. Deu 3, deu 4, deu 5. E a gente falou assim: não vamos ficar dentro da igreja não, vamos ficar na porta. Porque o negócio tem que ser na porta. Ficamos nós 2 lá na porta. Com a autoridade de Deus, mas lá dentro aquele medo. Ai, meu Deus. Sabe aquele... Gente, eu não sou a Mulher Maravilha, né? Lá dentro estava aquele medinho. Mas eu falei assim: não. Eu quero dizer para você, até hoje, o infeliz não achou o endereço da igreja. Sabe por quê? Porque teve um homem e uma mulher que se posicionou no meio da guerra. Não deixe o medo te parar. Hoje a depressão e a ansiedade quer colocar mulheres na cama, calar a boca de mulheres. Mas o Senhor levanta hoje uma geração de mulheres que fala assim: eu sou levantada pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor vai me usar para mudar aquela estação. Quem crê? Aleluias! Oh! Já falei aqui, né? Mulheres orgulhosas não perdoa. Aquela que uma cara feia, talvez já estava até com a lingerie, mas a cara feia falou assim: deixa eu já pôr logo a calça aqui, a roupa, acabou o clima, já era. Sabe assim, orgulhosa, não dá o braço a torcer. Deus quer mudar essa estação aí. Deus quer mudar. Eita, aqui não tem. Briguenta. Tu é briguenta? Calma, não precisa falar não.
Eita, Deus está falando aqui. Briguenta, valente. Cabra macha, sim, senhor. Não tem um estado aí que diz que a mulher é daquela que tem um bigode assim, é a brabona? As Maria Bonita? Misericórdia, crenta. Não, tem que mudar essa estação aí. A contenda traz demônios que moram dentro da sua casa. E eles fazem ninho lá dentro. Já tem até morada lá dentro. E Satanás, ele sabe o que tira você. Ele sabe o que é. Às vezes é um copo fora do lugar. Eu tenho 24 anos de casado, mas no primeiro ano de casamento meu Deus do céu, o marido tirava... gente, não sei vocês, mas assim, sabe aquela toalha em cima da cama? Quando acabava os copos dos meus armários, eu podia puxar a vassoura debaixo da cama, as canecas e os copos estavam tudo debaixo. Vou falar para você, o primeiro ano meu de casado era um pé de guerra. E ele era espertinho, sabe o que ele fazia? Corria para a mãe dele. Aí eu falei assim, eu já peguei um segredinho, eu era ruim, eu era mulher ruim. O que eu fazia? Aqui não tem homem não, fecha os ouvidos dos homens. Pegava a chave, colocava aqui dentro. Se eu quero ver, se ele vai sair para casa da mãe dele, o que ele fazia? Abria a janela e pulava. Aí eu falava assim, tá bom, tu vai se humilhar para mim abrir a porta. Porque janela não consegue abrir do lado de fora, consegue? A minha não abre. Quando dava o quê? Meia-noite, estava esse homem. Aí eu, para minha mãe não escutar, né? Que ele batia aquelas portas de alumínio, pá, 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 pá. Aí para minha mãe, a minha raiva que era assim, ai que raiva, eu não posso deixar ele ficar batendo, que minha mãe vai falar, Fábia, tá acontecendo? Aí eu corria já na primeira batida dele, morrendo de raiva, abria a porta. Mas gente, as minhas mulheres aqui da Traídes já me conhecem. O lugar que o Senhor sempre fala até hoje na minha casa, sabe onde é? Na pia, lavando louça. Não é no quarto, não é no banheiro, não é na sala, não é na porta. Quando eu lavo louça, por isso que eu tenho que ter muita louça. Porque quanto mais louça eu tenho, mais o Senhor fala comigo. E o Senhor falou comigo assim, você não tem ninguém para falar para você, você não tem pastora para te... Eu tinha uma pastora, mas ela era meio friazona, ela não era de sentar comigo, de me ouvir, de me aconselhar. Então o próprio Espírito Santo foi falando assim, você vai mudar assim, tu é valente, né? Ele fala 10, você fala 20, então você vai falar menos. E foi me alinhando, e a mulher briguenta, hoje, meu Deus do céu, eu sou a calmaria. A calmaria, ó as sementes de calma, ó meu marido dando risada lá atrás. Quando você vier no culto de domingo, você vai ver ele falando de mim, né, Paula? Eita, já estou acabando aqui. Suja. Ajunta 3 semanas o balde de roupa. O mofo já tomou conta. Como que é o nome daqueles bichinhos que fica assim, ó, na sujeira? Isso. As laranjeiras. Como que é o nome? Como? Esse daí. Sujeira. Misericórdia, amado. Sujeira só traz demônio. Só demônio. Seja uma mulher limpa. Limpa não só no seu ambiente, mas dentro de você. Plante sementes de limpeza. Uma mulher limpa, ela traz cheiro para outras mulheres. Sabe quando você abraça alguém e você fala assim, nossa, que perfume, que mulher cheirosa. A limpeza muda o ambiente. Já falei sobre esse. Agora esse. Eu termino com esses outros. Você precisa ser uma mulher dedicada. Abigail se dedicou para mudar a estação da casa dela. Se dedique. Volta lá atrás, sabe? Lá atrás. Talvez lá atrás você era melhor. Se dedique mais.
Tenha um tempo melhor com a sua casa, com a sua família. Eu e a minha casa, eu vou falar, eu sou mãe, esposa, eu sou uma empresária, eu sou uma pastora, mãe espiritual, mas eu tenho um tempo. Nem que naquele dia eu e meu marido vamos só olhar as vitrines do shopping e com os meus filhos, mas a gente sai para olhar as vitrines. Tem um tempo para sentar na mesa para conversar, para falar. Você está bem? Antigamente eu falava assim, meu amor, você está bem? Ele falava assim, tem dinheiro? Não. Depois do hábito de eu falar todos os dias, ele não repete mais. Ele não fala mais que não tem dinheiro ou que tem dinheiro, porque já virou hábito. Tenha prazer de estar junto com a sua casa, com a sua família. Sabe qual é o lugar que as pessoas valorizam? Na morte. Só o defunto é bom, o vivo não é. Vai no velório, o que você vai escutar? Era tão bom, o coitadinho, que mulher boa. Só quando morre, dá valor à vida. Dá valor à vida. Tenha tempo com a sua casa, com seus filhos. Observe os seus filhos, observe o crescimento. Ame. Todos os dias. Existem famílias perdendo alguém. Eu falo aqui para Atraídos pela Cruz, quer homenagear a sua pastora, homenageie hoje, amanhã. Porque quando eu morrer, não adianta fazer postagem, porque eu não vou ver. Você pode ver quase toda semana, uma sim, outra não. Eu coloco lá, eu posto mesmo. Coloco até uma musiquinha de amor pro meu marido. Sabe? Faça valer a pena enquanto você tem vida. Seja uma mulher amável, amorosa. Acabou as sementes da amargura. O Senhor está plantando hoje aqui, ó. Semente de amor. Mulheres que vão mudar a estação da sua casa. Uma mulher que tem sabedoria no falar. Um dia, as minhas palavras não eram de sabedoria. As minhas palavras eram de ofender. Eu sou gêmeas. A Fabiana sempre foi a boazinha. A família sempre queria sair mais com ela, porque a Fabiana não era uma menina de resposta, mas a Fábia era na ponta da língua. Sem sabedoria, cresci num berço cristão, nunca conheci o mundo. Mas eu passei um tempo da minha vida sem ser uma jovem de sabedoria. Muitas vezes minha mãe não tinha condições, dava o que ela podia para nós duas. Meu pai faleceu, minha mãe foi pai e mãe. Quantas vezes ela trazia aqueles biscoitinhos que não era da marca Passatempo que a Fábia gostava. E eu falava, eu não quero comer isso. Quantas vezes eu fui ingrata com a minha família. Quantas vezes as minhas atitudes feriram. Deus está falando com mulheres aqui. Quantas vezes. Mas eu vou falar para você. O Senhor. Eu falei assim, Pai, não quero mais essas sementes. Eu quero mudar. Eu quero ser uma carta viva. Eu quero ser uma mulher que alguém olhe para mim e fala assim, opa, ela é diferente. Eu amo estar do lado dela. Eu quero ser uma mulher de sabedoria. O Senhor está plantando sementes de sabedoria aqui. Em nome de Jesus. Uma mulher ousada. Contei a minha história. Fui junto com meu marido e falei assim, se é para ir, vai os dois. Não vou ter medo da guerra. É no meio da guerra que nós vamos estabelecer a paz de Deus naquele lugar. Ousadia.
a autoridade. A autoridade. Deus quer te dar ousadia, palavras de ousadia, a autoridade do céu para você. Aleluia, receba nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Mulheres que vai acalmar, pacificar o ambiente. Aleluias. Mulheres que vão ter uma vida responsável, que vai assumir as suas responsabilidades. Assumir as suas responsabilidades no Senhor. Esse eu vou deixar por último. Então aqui, uma mulher cheia de Deus. Quero falar para você. Entrou mulheres aqui com muitas sementes que eu falei aqui. Mas o Senhor muda a história hoje aqui. O Senhor muda a sua casa. O Senhor muda a situação que você está passando. Eu quero declarar sobre a sua vida: Deus te viu. Aonde ninguém te viu, o Senhor te viu. Naquele momento que ninguém te viu, Ele viu você. Ele sabia o que você precisava. Eu quero te falar para você: você chegou até aqui porque o Senhor te sustentou. Você está aqui porque o Senhor te sustentou. Receba a vida. Receba a autoridade sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre o seu trabalho. Receba a ousadia do Senhor. Receba a autoridade do céu sobre a sua vida. Receba. O Senhor vai virar chaves aqui em famílias, em casas de mulheres essa noite. Você não está aqui em vão. O Senhor vai te dar estratégias. Mulher valente, mulher que teme a Deus e mulher cheia de autoridade. Eu quero que você levante a sua mão assim. Eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está. Ora lá baraba xerecadarabás. Xerecalabarabás. Lanjunte faço penência. Os céus se abrem nesta noite. Remande vagarabachúpia. Estou curando mulheres nesta noite. Na babra cabarabachúmanácia. Estou renovando promessas nesta noite. Ramande braçupidicanácia. Estou agora derramando o meu espírito neste momento. Xadarabanáquia subnência. Trouxe você aqui, mulher, para ter um encontro comigo na terra, e falo contigo: a tua casa vai ser a da minha presença. Eu fiz uma promessa e esta promessa vai acontecer, e você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse demônio que fica observando a tua família, hoje eu coloco por terra. Shabadá, Riasaramai, Rianabá, Choconobra, Lai. Estou agora renovando promessa. Abre a subnência. Estou agora renovando as mulheres. Diga, meu povo, que marche na minha presença. Não abaixa a guarda. Não desista. Eu estou no controle de tudo. Assim diz o Senhor. E para saber que eu sou Deus, estou arrancando depressão, chamanária. Estou arrancando ansiedade, chamanância. Estou agora entrando no casamento, nem que a subnência. E para saber que eu sou o Senhor, receba agora o renovo do meu espírito.
Há uma presença gloriosa do Senhor aqui. Recebe a cura. Recebe, recebe. Eu gostaria que você se colocasse de pé onde você está. Aleluias. Eu gostaria que todas as mulheres, todas as mulheres atraídas pela cruz, sem exceção, todas, você vai abraçar pelo menos 5 mulheres. São muitas aqui. Não tem como você abraçar só uma, você vai abraçar, porque essa mulher vai sentir o abraço de Deus aqui na vida dela. Amém? Então todas as mulheres vão sair aí do fundo. Eu não quero dar o seu nome se eu ver que você está sentada sem se movimentar. Amém? Deus vai tocar e sarar.